Fala galera, eu sou Leonardo Seade e estou aqui mais uma vez no Na Roda com os Vets, o podcast onde 4 veterinários com trajetórias diferentes se juntaram por um ponto em comum, a paixão e o amor pelos animais. Então eu pedi para vocês seguirem o canal, compartilhem o canal, curtam, ativem o sininho que vai ajudar bastante a gente. Bom pessoal, hoje aqui agora vamos ao que interessa. O nosso convidado hoje é o professor Chico Pupo, meu amigo, e muito feliz aqui com a sua presença, uma honra. O Chico, para quem não conhece, é professor de cirurgia, né? Que acho que a atuação que ele mais gosta de fazer é dar aula, apesar de ser um cirurgião sensacional, de mão cheia, cara com uma habilidade assim e uma capacidade poucas vezes eu consegui enxergar. Então, Chico, seja bem-vindo. Conta um pouquinho a sua história aqui pra gente hoje. E vamos começar esse bate-papo aqui, que eu sei que tem muita história. Ansiosa. Bora lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu falo olhando pra quem? Pra todos. Obrigado pelo convite. Eu chego com 90 dias de atraso, né? Porque a gravação seria 90 dias atrás. E eu descobri que eu não sabia voar, né? Caí do telhado, quebrei o pé. Assim, depois... Só pra ilustrar, o Chicão ia vir em janeiro, né? Na primeira gravação de janeiro, né? De janeiro. Mas aí conta o que aconteceu aí que você não pôde vir. Cara, eu caí do telhado, né? Fui resolver uma questão de psitacídeos no meu telhado e sofri uma queda, fiz uma fratura complicadíssima, cirurgia, enfim. Acho que vai ter a parte que a gente pode contar do acidente. Vamos contar. Então assim, chego atrasado, mas eu estava ansioso por fazer. Eu acho que você definiu perfeitamente, Léo. Quando eu comecei a ler, né? O pessoal dos bastidores aí não sabe, mas a gente recebe uma pauta. Um briefing ali, mais ou menos, e trazia muita coisa sobre a questão da cirurgia cardíaca, né? Que é um braço da minha vida hoje, né? Mas eu tenho essa dificuldade, acho que por ser mais velho, às vezes os alunos me perguntam, professor, mas o senhor é especialista em quê? E a minha resposta é sempre essa, turma, eu sou de antes das especialidades, né? Quando eu me formei, quando eu fui para residência em cirurgia lá em Botucatu, não tinha as especialidades. A gente é que viveu essa fase, né? A gente que desbravou, né? A gente que desbravou, né? Então, eu sou um professor de cirurgia, obviamente com uma caixa de ferramenta muito ampla. Então, acho que essa que é a definição mesmo, assim. Eu nasci para dar aula, é o que eu gosto de fazer. E é o que eu tenho podido fazer agora, depois de mais maduro, né? Os filhos já foram embora, eu tô sozinho na vida, né? Meio sem rumo. Falei, vou voltar a dar aula, que é o que eu gosto de fazer. E tá sendo muito bom poder fazer cirurgia nessa fase, junto com a docência, porque o que sobrou para mim, né, no final das contas, né, com essa mudança de mercado, com essa quantidade assim, enorme de ultra especialistas sendo despejados, né, no mercado a rodo, né, ou seja, o que foi sobrando foram as coisas mais complexas de quase todas as especialidades, o que ninguém quer. Entre elas, cirurgias cardíacas, que é o que eu mais faço hoje, talvez, junto com coluna, com abdômen cranial, vias biliares extrahepáticas ali. Os shunts da vida, que shantzinho todo mundo quer fazer, né? Quando vem aquela maçaroca de vaso, liga pro Chico. A gente fez uma vez que você falou, cara, passaram com 4 cirurgiões, caras todos de nome, e todos falaram, não dá pra operar. Aí o Chico... Da PAN, né? Foi da PAN. Tá bem, a cachorra tá bem até hoje, cara, graças a Deus. Ele falou, vamos fazer. Pediu a tomo, né? Analisou todo o quadro, tudo. 4 anéis, fui juntando o vaso. Enfim, isso me deu expertise hoje, né? Quarta-feira, amanhã nós vamos fazer um PDA, e no dia seguinte eu faço um shunt complicadíssimo pra PAN também. Então, assim, foi sobrando, né? Agora voltei para videocirurgia, que é a minha tese de doutorado. Eu fiz meu doutorado em 2009, né? Então, estou voltando depois de 17 anos, né, para videocirurgia, né? Então,
é isso, assim, eu sou um professor fuçado, quando eu tenho que me definir, é um pouco assim, muita gente nesse mercado da veterinária fez uma carreira para aparecer, né? Ou seja, são pessoas né, que tá ali ligado a uma associação de classe, participando de um curso de marketing e tal, e eu não fiz essa carreira, né? Eu fiz aquela carreira para permanecer nos meus alunos mesmo, né? A minha carreira é de legado, assim, eu sou um outsider mesmo, eu sou um cara que tá ali sempre por fora, né? Ou seja, preocupado com a qualidade da graduação, se o curso de pós-graduação é bom, se o que está sendo aplicado realmente tem embasamento científico, né? Hoje a minha cachaça, né, é artigo científico. Eu voltei a entender o quanto a ciência produziu coisas ruins, né, nos últimos anos, né? Eu estou lendo um livro, agora acabando de ler um livro de um cardiologista humano chamado José Alencar, acho que eu já falei para você dele. E o José Alencar fala o seguinte: do PubMed, 95% do que está publicado na medicina humana é ruído científico. Ou seja, aquilo que tira a tua atenção e não te permite enxergar o que realmente importa das informações, né? E aí você extrapola isso para a veterinária, né? Fico pensando, Jesus amado, né? Como tá difícil a gente mostrar que, existe um caminho, né? A ciência, ela tem uma lógica. Então, essa é a minha cachaça hoje, né? Ou seja, como é que se constrói o pensamento científico, como é que a gente extrai da ciência informações factíveis, né? Porque tudo virou marketing, né? E aí eu vou voltar para o assunto da nossa cirurgia de amanhã. Mas você não vai fazer intervencionismo? Não vou. Eu tenho arco, tenho habilidade, mas a gente vai fazer aberta, né? Porque tecnicamente esses pacientes pequenininhos não permitem que a gente faça intervencionismo por uma questão simples de tamanho, né? O menor catéter do mercado, que seria para uma criança, não passa num Spitz de 1,2 kg, que é o que nós vamos operar amanhã. Só para ilustrar para o pessoal, porque tem muita gente que assiste o podcast que não é veterinário e não é da área. Então, só para ilustrar um pouquinho o que é essa cirurgia de amanhã, o PDA, né? O PDA é persistência do ducto arterioso, né? Sim. E conta um pouquinho, Chico, como é que é, já que a gente entrou nesse assunto, como é que é toda essa história aí? Você sabe que as perguntas, para mim, elas nunca são respostas simples, né? Eu sempre vem uma aulinha, que a gente vai lá na embriologia. Eu não sei falar de cirurgia sem falar de embriologia. Mas é isso que eu quero que você fale. Primeiro, assim, acho que quando fala assim em cirurgia cardíaca, todo mundo dá aquela brilhada no olho, assim. Mexer na máquina, né? Na máquina central é o que mais atrai todo cirurgião. Pô, vou abrir o maquinário central lá. Só que na medicina veterinária, a gente tem poucas possibilidades de intervenção no coração, né? Por uma série de fatores, né? Primeiro que a questão da circulação extracorpórea é um desafio, porque a gente tem uma variabilidade entre os indivíduos muito grande, né? Ou seja, você pega dentro da espécie canina, você vai de um pincher, de um Spitz de 1 kg até um dog alemão de 70. Dentro da própria raça, você pega um labrador que tem 17 quilos e outro que tem 27 quilos, 30 quilos, 40. Então, assim, o que se faz corriqueiramente de cirurgias cardíacas na veterinária hoje? O PDA é o campeão de bilheteria, que é a persistência do ducto arterioso, já falo dele. As intervenções de pericárdio são muito importantes, porque a gente vai remover pericárdio para poder drenar líquido que estava fazendo tamponamento cardíaco para o tórax. E, né, estenoses de saída, de via de saída direita, né, válvula pulmonar, são as mais comuns. Depois, agora, já tem gente falando de trocar válvula mitral, né? Mas, assim, tudo muito inicial ainda. Muito inicial, com resultados, né, com muito viés de observação nas publicações, né? Tá. Vamos falar do PDA. Se o indivíduo que está dentro da placenta, ele depende só do sangue oxigenado que vem da mãe, quanto mais rápido esse sangue oxigenado que vem da mãe, via cordão umbilical, chegar aos tecidos, que é o destino final, melhor, mais eficiente é. Então, a natureza, ou o universo, ou Deus, ou para quem é criacionista, né,
ela é perfeita nessa observação e ela vai criando atalhos. Ou seja, a mãe já faz o processo metabólico para o feto, então corta o caminho do fígado, né? Ducto venoso. Aí o sangue chega no átrio direito. Em vez de ele passar para o ventrículo direito, sair pela artéria pulmonar e lá para os pulmões, voltar, do átrio direito já vai uma quantidade de sangue para o átrio esquerdo, forame oval, né? Saiu pelo ventrículo esquerdo, o sangue não precisa, né? O sangue que saía pelo ventrículo direito não precisa ir lá para os pulmões. Ele já faz um atalho, que é o ducto arterioso, joga sangue dentro da aorta e vai embora. Durante o nascimento, né, nessa primeira inspiração, em que o pulmão é insuflado de ar, cria-se uma grande resistência ali no pulmão, muda-se o gradiente de pressão nas artérias pulmonar e aórtica, e essa mudança do gradiente de pressão, com a atuação de algumas sininas, prostaglandinas, mediadores pró-inflamatórios, vão fazendo uma inflamaçãozinha nesse PDA que tem a tendência a fechar nas primeiras horas de vida. A persistência do ducto nada mais é do que o não fechamento dele. Então é um paciente que começa a receber perfusão, né? Ele começa a receber uma quantidade de sangue que sairia pela aorta e que iria para o corpo, começa a entrar na artéria pulmonar. E aí esse sangue vai para o pulmão com uma pressão um pouquinho mais elevada do que deveria. Porque a pergunta é óbvia, né? Mas se o sangue sai oxigenado pelo lado esquerdo e entra um pouco na artéria pulmonar e vai oxigenado para o pulmão, faz mal o sangue oxigenado para o pulmão? Em tese, não. O que complica os pacientes de persistência de ducto arterioso é o gradiente de pressão. Então, ele vai sobrecarregando os alvéolos. Então, vamos pensar no parênquima pulmonar recebendo um sangue com uma pressão sempre mais elevadinha ali. Tem sempre um grau de pressão, de sobrepressão. Vai fibrosando esse pulmão vai inflamando, o coração vai se remodelando, até que tem um momento que esse fluxo inverte. De um paciente muito jovem ainda, né? Que não estava preparado para receber esse sangue com essa pressão que está chegando. E aí o que a gente busca nesses pacientes é corrigir mais rápido do que possa haver essa resposta fisiológica à mudança do gradiente de pressão. E aí, entrando um pouquinho mais no aspecto técnico, por que não fazer isso por cateterismo, por intervencionismo, como se faz na medicina humana? Muito pelo tamanho, né? O menor catéter que a gente tem de coil, né, que seria o embolizador, ou para formar o trombo e fechar, cicatrizar o PDA, ele tem 4 frentes, né? O frente é aquela medida de catéter, né? 4 frentes é equivalente a 1,3 milímetros. Então vamos pensar em dois acessos ao PDA. A gente pode entrar via femoral, e aí o caminho é direto. A artéria femoral, a artéria aorta abdominal, você está na crosta da aorta, entra no PDA, larga o coil e acabou. Ele vai embolizar e vai fechar o PDA. Só que você pega um cão de 1,2 kg, a artéria abdominal dele, a aorta abdominal tem 5 milímetros. A femoral vai ter sempre uma relação de 1 para 5, né? Então a femoral vai ter em torno de 1 milímetro. Como é que eu passo um catéter de 1,3 milímetros numa femoral? Então, assim, o risco de você fazer um rasgo na femoral. Então, esses pacientes pequenininhos, a gente acaba fazendo ele aberta, né? E não sei porquê, né? Fiz 1, 2, 3, daí eu já tava com 30, aí eu já tava com 40 pacientinhos operados, o povo acha que eu sei operar e eu finjo que eu sei, eles vão mandando, eu vou operando. E sempre com bons resultados, né? Cara, nunca perdemos, né, Léo? Até o último que nós fizemos, a gente teve uma complicação importantíssima. Na hora que eu lacerei o ducto arterioso, eu pensei, eu vou perder meu primeiro paciente na mesa. Porque você cria uma abertura direto da aorta, né? Da base da aorta, né? E aí começou a sangrar, eu dei uma olhadinha pro Léo, rezei, suguei e deu certo, né? O paciente tá fechado. Vivo e fechado. Ficou com... A tutora agora, não é mais tutora, é responsável. A responsável agora tá reclamando porque fez tá aparecendo um dos pontinhos de polidioxanona. Que problema, hein? Nossa! Eu fico pensando, o cachorro tava com um buraco na horta, agora tá com um pontinho aparecendo. Vai amanhã lá. Quase subiu, né? Cara, eu tenho uma história muito... Eu não pode contar história engraçada já? Pode. Tinha uma neurologista em Jundiaí. Um dia ela me liga e fala assim, Chico, você pode ajudar a gente? Vai ajudar com o quê? Nós temos um paciente que tem divertícula cisterna quadrigeminal. Tá com
hidrocefalia. E tem divertículo da cisterna quadrigeminal. Você não faz uma derivação? Foi fácil. Paga o catéter, paga meu deslocamento, eu sempre fiz esses rolos, paga o catéter, paga o deslocamento, eu vou fazer. O paciente não deambulava, ele só mexia o olho, assim, ó. Quadro muito grave. Era um shih tzu adotado e deram o nome de Cheetos, né? Então, uma coisa bem... Fizemos a cirurgia, pus o catéter, fiz a derivação crânio-peritoneal. Passam uns 90 dias, a tutora me manda uma mensagem. Doutor, preciso conversar com o senhor. Tipo, 11 horas da noite. Eu falei, nossa senhora, né? Rapaz, né? Tanta mulher no mundo pra me mandar mensagem, vai justo a dona do cachorro, né? Do Cheetos. Do Cheetos, né, cara? 11 horas da noite, recebi uma mensagem de trabalho. Se eu comprar um circo, não cresce, velho. Sabe as coisas? Aí a mulher falou assim, o que aconteceu? Eu falei, mas... ele não está bem. Porra, contaminou, né? Porque catéter contamina, tem que trocar o catéter, derivação. Aí eu falei, mas o que tá acontecendo? Olhe o vídeo. E me manda o vídeo. O cachorro correndo atrás de bolinha e querendo morder as crianças. Depois da cirurgia, ele ficou extremamente agressivo. O cachorro não andava, velho. Vontade tá. Não. Ela conheceu o Chico de verdade. Aí você respirou, contou até 10. Contei até 10. Falei, né, dos males o menor. Né? Deus abençoe que vai melhorar, né? Masca um dente de alho e faz o nome do pai e vai. Quando eu conheci o Chico, há alguns anos atrás, eu fui anestesiar um gatinho da Mari, um Miguelito, que era... Lá no meu hospital ainda. Lá em Botucatu, é. Aí a gente saiu aqui de São Paulo, duas amigas, a Mari e a Carol, e falou, quem vai operar é o Chico, não sei o quê, mas olha, o Chico não se dá com anestesista não, cara, ele é meio bronco, não sei o quê, vai querer saber o que você vai fazer de protocolo. Eu falei, beleza, tô nem aí, vambora, vou falar que vou fazer, não gostar, paciência. Aí botaram mó terror, e eu fui meio assim, né, porra, cara, não conhecia, né, não conhecia esse cara. Aí cheguei lá, o Chico lá no hospitalzão e tal, e aí, Léo, tudo bem? Tudo. O que você vai fazer de protocolo? Aí eu, isso, boa. Gostei, tranquilo, manda bala. Aí eu falei, aí a gente já começou a conversar, a gente ficou amigo. Cara, mas essa história é muito legal assim, ó, porque da onde eu venho, né, eu fiz faculdade em Marília, me formo em 99 e vou fazer residência em Botucatu. Em Botucatu tinha essa mística dessa guerra entre a cirurgia e a anestesia. Né? E mais ou menos nessa época, foi a época que eu dava aula na Equadis. Eu dei aula na Equadis muitos anos, né? Tanto os cursos de cirurgia complexa, eu dei aula em vários cursos da Equadis. E foi lá que eu conheci Mari, Carol, elas foram minhas alunas nos cursos da Equadis. E tinha um professor naquela época da Equadis que também falava de questões jurídicas. E ele falava de uma figura jurídica que se chama culpa in eligendo. O que quer dizer isso? Que quando um cirurgião entra com um paciente para a sala de cirurgia, a responsabilidade maior é sempre do cirurgião, porque o paciente ele é da clínica cirúrgica. O anestesista, o auxiliar, o instrumentador, eles fazem parte da equipe, mas quem responde juridicamente, isso naquela época, eu posso estar falando bobagem nesse momento, às vezes algum advogado vai estar assistindo e falando, mudou a jurisprudência, não é mais assim. Mas naquela época era. Então, apesar do anestesista poder, vou defender aqui os anestesistas, poder também se impor e falar, cara, esse paciente não dá pra entrar e tal. Sim. Mas a responsabilidade jurídica era do cirurgião. O cirurgião que escolhe o anestesista. Claro. Eu quero que o Léo anestesie pra mim. Eu escolho quem faz a enfermagem. Então, tinha muito disso. E era chato até, né? Porque a gente se autocobrava de conhecer uma área que não fazia parte da nossa rotina. Sim. Então, putz, além de eu estar cirurgia, eu vou ter que ficar preocupado com o protocolo anestésico. Era coisa chata do cacete, né? Mas também é de uma... Eu gosto. Não, mas assim, o cirurgião tem que cuidar disso. Eu achava chato, assim. Eu acho que são outros tempos, né? Eu acho que eu vivo muito melhor hoje em que eu falo, eu quero trabalhar com fulano, beltrano, ciclano, porque eu confio cegamente na pessoa e acabou. E se der algum BO, vamos responder todo mundo junto. Mas tinha isso naquela época, né? Eu, quando fui dar aula em São João da Boa Vista,
eu peguei os últimos atos do professor Flávio Massoni, né? Então, assim, o professor Flávio Massoni foi meu professor, né? Na faculdade, em Marília. Depois, quando eu fui para residência, ele estava lá já orientando algum pessoal de mestrado. Quando eu vou para São João da Boa Vista, ainda tinha o professor Flávio, né? E o professor Flávio meio que me tocava o terror, assim, cara, assim. Ele entrava nas minhas mídias sociais, Chico, não pode publicar isso. Ele morava perto da minha clínica, ele ia na clínica 2, 3 vezes por semana, tomar café comigo, e operei a cachorra dele 2, 3 vezes. Agora eu operei a cachorra do professor Armen no final do ano passado. Então, assim, eu convivi com essa geração. O professor Massoni, para quem não sabe, né, foi uma sumidade de anestesia. Ele foi o primeiro anestesista veterinário. Pioneiro. Pioneiro, Então, assim... Os primeiros livros dele, né, tudo mais. O primeiro especialista em equinos do Brasil foi o professor Armen, né? Então, assim, Botucatu era um centro de formação e eu convivi com essa geração. O final dela, mas eu convivi com essa geração. Então, tinha isso muito, assim, da gente sair da residência meio com um ego meio... Com o gato, né? Tinha essa... Mas acho que isso foi arrefecendo em mim. Hoje eu sou... light. Chico Paz e Amor. Você, voltando na parte que você entrou na veterinária, como que você... Eu vou fazer medicina veterinária. Então, na verdade, eu não escolhi, eu já nasci veterinário. Eu não tinha outra coisa para ser na vida. E isso eu olho para trás hoje e vejo assim, putz, aula de ciências. Ninguém queria abrir o sapinho. Eu queria abrir de todo mundo. Abrir o meu, o da mesa do lado, né? E eu tive uma infância rural mesmo, assim. Você cresceu minha família é de São Manuel, que é do lado de Botucatu. Meu avô tinha fazenda, depois venderam a fazenda, um pouco mais tarde fui para a fazenda de primos. Então eu cresci nesse ambiente rural, laçando, montando em bezerro. Então eu cresci no ambiente rural. Quando eu fui para a faculdade, eu fui para mexer com grandes. Né? Por isso que a senhorita tirou sarro de mim. Eu sou um homem da roça. Não foi assim. Eu falei que você estava combinandinho. Jamais esquecerei. Jamais. Isso fica no coração pro resto da vida. Ai, gente, o resto da vida. E aí, na hora de fazer vestibular, eu estava entre ir pra polícia, né? Eu sempre tive um lado meio aceleradão, assim. E minha mãe era procuradora do estado, falou assim, policial nem pensar, filho. Então você vai matar ou você vai morrer. Então policial não é pra você. Falei, vou pra veterinária, então. Eu já gostava de... Já mexia, né? E eu tenho, assim, cenas, né? No primeiro ano de faculdade, ninguém tinha nada, eu já comprei uma autoclave. Aí os caras tiravam sarro, o que você vai fazer com uma autoclave no primeiro ano de faculdade? Eu já tinha instrumental cirúrgico, minha avó tinha um cisto atrás da orelha, eu ia lá e tirava o cisto, suturava. Não pode contar essas coisas. Pode contar o que você quiser. Eu fiz a minha primeira cirurgia sozinho, eu tava no segundo ano de faculdade. Na cozinha da minha casa, eu castrei a minha cadela. Sozinho, eu e Deus. Isso era isso maluco! Mas eu tinha sido enfermeiro veterinário antes. Já tinha aqui, na Rodrigues Alves, 2 quarteirões aqui pra baixo. Oswaldo Luiz Pasqualim. Muito bom. Eu fui enfermeiro. Você tinha prática? Tinha. Então, assim, eu nasci pra ser veterinário. E sempre quis cirurgia? Sempre que cirurgia, Léo, mas eu tinha esse conflito de interesse com a parte de grandes, né? Porque como eu mexia muito com cavalo, e aí quando eu conheci o centro cirúrgico de Botucatu, porque eu nunca curti cirurgia a campo. Sabe assim, esse negócio meio porcão? Eu sempre fui o cara mais pra, tipo, já tinha autoclave, já queria esterilizar tudo. Eu sempre fui Você tinha essa preocupação com... Eu sempre fui o neurótico. Fazer coisa certa. Eu uso pano de campo descartável desde que eu me formei, 26 anos atrás. A gente vê a galera usando pano descartável agora, nos últimos 10 anos, né? Então, assim, eu já usava, já descobri alguém que fazia aqueles panos descartáveis. Então, eu sempre fui... E aí, quando eu ia pra grande, só tinha, cirurgia a campo... coisa podre, enche de antibiótico, entra a terra na cirurgia. Eu não gostava daquele... Eu não gostava daquele cenário. E quando eu conheci o centro cirúrgico de Grandes de Botucatu, eu fiquei enlouquecido, cara. Enlouquecido. Cavalo na mesa cirúrgica de verdade, com anestesia de verdade, com paramentação de verdade. Eu acho que a cena da minha vida foi a primeira vez que eu me paramentei. Ainda enfermeiro do Pasqualim, eu fui ajudar ele numa cirurgia. A hora que eu botei o avental, que eu calcei a luva, isso aqui eu vou fazer pro resto da minha vida. Que lindo. Mas hoje você opera grandes e pequenos também? Não opero grandes. Pequenos. Faz quase 20 anos. Só pequenos. E só... Assim, que o sotaque, ele parece as pontas, né? Então, eu costumo dizer isso, né? Existe muito preconceito com relação a mim. Zero preconceito.
sabe por quê? Porque eu não uso sapatênis, né, velho? Eu acho que os caras olham assim, falam assim, cirurgião de pequeno tem que usar sapatênis. Tá com uma botinha. botinha de grandes aí, ó. Então, cirurgião de pequeno tem que usar sapatênis. Não usou sapatênis, não opera pequenos. É muito Tem isso, não tem? É. Eu sempre me vesti assim, né? Você ficou um período na fase acadêmica, residência, doutorado? Eu acabei a faculdade e eu fui fazer residência em Botucatu direto já. Acabei a residência, fui pro mestrado, no mestrado fui pro doutorado. A gente tá fazendo uma coisa. As meninas estão Era batendo eu. na mesa. Vou bater na mesa. Da residência eu fui pro mestrado, do mestrado pro doutorado, mas quando eu ingressei no mestrado, eu já comecei a dar aula. Então eu acabei a residência, logo depois, no final da residência, já surgiu a oportunidade de dar aula em São João da Boa Vista, na FEOB, e aí eu fiquei um tempão lá. Sempre cirurgia, sempre aula de... Sempre cirurgia. Eu sempre fui professor de patologia cirúrgica, porque cirurgia também se divide em técnica e a disciplina de clínica cirúrgica ou patologia cirúrgica. Eu nunca dei aula de técnica cirúrgica. Eu nunca me identifiquei com aquela coisa cartesiana, organizadinha. Eu gosto de juntar embriologia, histologia, fisiologia e aí falar de cirurgia, né? Eu não gosto da parte da técnica, assim, ó, acesso pela parte, tá. Isso eu deixo pra galera mais... E empreendeu? Teve hospital? Tive hospital. Foi Na uma boa verdade, experiência? não foi uma boa experiência. Eu sou uma catástrofe como empresário. Uma catástrofe. Eu fui casado 23 anos, né, com uma veterinária. Mãe dos meus 3 filhos, e tinha um pouco disso, né? Se eu opero pequenos, naquela época no interior não tinha cirurgião volante. Aqui na cidade de São Paulo já vinha surgindo o Bruno, né? O Celmi fazia, o Eloy fazia cirurgia volante, mas era uma coisa mais rara, assim, né? No interior quase não tinha o cirurgião volante, então eu falei, eu preciso ter um lugar para mim. A clínica virou hospital rápido, porque nessa época que eu montei a clínica, eu era professor de cirurgia em Botucatu também na Unesp, como professor substituto. Quando não tem a vaga definitiva, eles vão abrindo o professor substituto, contratos de 6 meses, 1 ano, eu fiquei 1 ano e meio como professor lá em Botucatu. E aí, putz, o paciente do hospital não tinha para onde ir à noite, né? Porque Botucatu não tinha internação noturna. E aí a gente montou uma internação, aí eu já fazia cirurgia. E aí minha ex-mulher caiu no algoritmo de um cara na época, mega marqueteiro, que eu não vou falar o nome, nunca teve uma clínica na vida, mas enfim, o cara fazia um monte de marketing sobre como gestão de clínica, não sei o quê, e aquilo foi tomando uma proporção gigantesca. E as dívidas, né, também. Né, porque você pode tudo, você é o seu limitador, sabe, essas conversas de coaching, né, coisa... Sim. Peguei asco de coaching. Você ficou quantos anos com o hospital? De 2009 a 2019, 10 anos. 10 anos. E você teve uma época, um curso seu de cirurgia, existe ainda esse curso? Esse curso de cirurgia online existe ainda. Eu fechei a venda dele. Tinha o prático também, tinha as aulas práticas, né? Tinha, eu tinha 2, né? Eu tinha um curso presencial, que ele nasceu quando eu saí da Equalis. Tive vários alunos na Equalis no Brasil inteiro, né? Ó, eu posso falar, assim, porque eu conheço alunos que fizeram o curso dele, que hoje são grandes cirurgiões, contra esse cara aí. A gente tinha eu publiquei agora há pouco no meu Insta isso, né? O mais importante da vida não é onde o meu nome chegou, né? É o que eu deixei de meu nas pessoas, né? E eu sempre tive essa questão de mexer na caixinha das pessoas, né? De trazer... a dúvida, né? Fala, olha, você aprendeu assim? Tudo bem, discorda, olha por esse caminho aqui, né? De destrinchar, de mostrar para a pessoa que não é só operar, que precisa entender de fisiologia, que precisa entender de tecido, de reparação de tecido. Então, acho que isso que foi legal. E quando eu saí da Equalis, óbvio, né? Eu nunca fui um cara muito fácil de lidar, né, Léo? Eu nunca fui político, né? Então, eu vou dar um exemplo assim. Funcionária da empresa, professor, o senhor tem módulo em Recife, dia 24, 25 e 26 do X. O senhor pode fazer a lista de material? Eu odeio fazer lista. Porque fazer lista parte do pressuposto que eu tenho que estar com a aula
mastigadinha. Sim. Aula prática, o que eu vou fazer. Só que um indivíduo normal que faz uma lista e esquece de pôr uma coisa na lista, ele dorme. Eu, não. Eu, para fazer uma lista, eu passo 2 horas sofrendo, porque eu não posso esquecer nada na lista. Porque o meu grau de exigência para não errar é muito grande. Então eu paro, sento e faço a lista. Aí eu mando a lista. Aí a empiastra morfitética lazarenta Não tem isso daqui. me manda uma mensagem assim: o senhor tem certeza que o senhor vai precisar de tudo isso? Não, filha. Eu amo fazer lista. Eu perdi 2 horas da minha vida fazendo a lista que você me pediu. pra pedir uma coisa que eu não vou usar. Você entendeu? E aí, só que eu falava isso. Hoje eu não falo. Hoje eu penso e não falo. Mas eu falava. E a minha situação dentro da empresa foi ficando meio assim. E aí, quando eu lancei o meu primeiro curso, meu mesmo, dentro do hospital, 6 mesas, foco cirúrgico para todo mundo, era patrocinado pela Duprá, pela Cão Médica, tinha caixa de material ortopédico para todo mundo. Putz, foi lindo o primeiro curso. A Equadis me desvinculou. Eles ficaram meio tipo, putz, não dá pra... Tá sendo concorrente. Né? Eu concorrente da Equadis. E uma vez você me falou que seu curso online era o segundo mais vendido do Brasil, né? A gente chegou a ter... desse curso online, eu cheguei a vender mais de 300 cursos, 300 unidades. Legal. Num momento ali, né? E aí, uns 3 anos atrás, eu assisti o curso de novo e eu já não consigo mais deixar aquilo aberto, assim. Porque eu já não sou mais aquela pessoa, aquelas informações que estão lá, enfim, poderiam mudar a vida ainda de algumas pessoas, mas eu não consigo deixar. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido para mim. E aí o curso tá lá no Hotmart, tá na plataforma, mas não tem venda aberta dele. E o pessoal fica me cantando, Chico, vamos filmar outro, vamos. Cara, mas filmar curso é difícil demais, cara. Nossa. É difícil demais. Vários detalhes, né? Imagina. E não é só isso. Você filmar o básico, até vai. Porque você pega um cadáver, mostra o padrão de sutura, mostra... Você começar a filmar os complexos, você precisa simular a afecção. Né? Como é que eu simulo, né, sei lá, uma torção gástrica? Como é que aquilo fica simulado? Então, nunca mais filmei. E na faculdade hoje, como é que tá esse negócio de aula prática? Não tá. Horrível, né? Horrível, porque... Então. A gente já pegou uma época bem ruim. Eu dei aula prática ontem, das 8 da manhã a meio-dia, fui pro hospital, e depois das 19 às 22. Eu dei aula prática ontem para 60 alunos. Em São Carlos eu tenho 2 turmas, uma diurna e uma noturna. O que eu vejo o próprio estudante perdeu a capacidade de fazer aula prática. Porque isso foi se perdendo, né? Então, assim... quando eu voltei a dar aula, foi para eu parar de reclamar. Eu odeio reclamação. Eu acho a coisa mais feia do mundo. Você diz pra pessoa, ei, como é que você tá? Putz, tá fora. Ai, minha vida. Então, para parar de reclamar da veterinária, o único jeito de eu parar de reclamar da veterinária é eu poder participar dela de novo. Ensinar quem tá chegando. Ensinar. Eu abomino política, eu abomino babação de ovo de pessoas famosas do meio, né? Então, assim... eu faço questão de não cumprimentá-los quando é alguém muito marqueteiro. Ô, Chico, eu falo, eu não faz parte do meu... Eu quero ser sitiante mesmo em Barra Bonita. Mas eu precisava dar um jeito de mudar a veterinária. O único de mudar, pelo menos o meu meio ali, né? Uhum. Expondo para eles o que eu penso de cirurgia veterinária. Né? Já tem hospital? Tem um hospital muito legal. Mas a prática em si, como que você faz hoje em dia para... Cadáver mesmo? Cadáver. Ontem nós fizemos em cadáver, mas assim, as condições de arrumar cadáver hoje são complicadas. O cadáver é caro hoje, né? Porque o cadáver não é mais de graça, né? Você precisa comprar esse cadáver. Isso que eu acho. Eles vêm preparados, né? E esse mundo é bastante hipócrita, né? Porque a mesma galera do mimimi que reclama da utilização do animal vivo na veterinária, se aquela galerinha cai num curso de medicina, vai treinar em suíno vivo. Suíno não tem dor, né? Suíno pode, né? Suíno... mas é porque daí a menina estão fazendo curso de medicina. Né? Entendeu? Sim. Então, assim, é difícil. Mas mesmo sendo difícil, eu vou lá e faço. Claro.
né? Esse é meu dogma hoje. É difícil, não tem problema, a gente faz sendo difícil mesmo. Aí chega no hospital, às vezes, o hospital está recomeçando, o hospital ficou fechado um tempo, por uma questão política, e está recomeçando agora. Então, às vezes o coordenador fala assim para mim, Chico, mas você vai cobrar só isso para fazer isso? Eu falei, só. Nós estamos aqui para ensinar. Para fazer, né? Eu já ganho dinheiro de outras formas. Não ganho muito, mas eu ganho dinheiro de outras formas. Aqui a gente está para ensinar. Então, pagou meu hotel, tá tudo certo. Vamos fazer. E os alunos, né? Pastor, mas a mensalidade é cara. Aqui devia ter... Eu falei, ó, do dia 1º de fevereiro, quando reabriu o hospital, a hoje, nós estamos no dia 31 de março. 31 de março. O que a gente já conseguiu, a gente tem que escolher as brigas também, não é brigar toda hora por tudo, né? Então, acho que é isso um pouco, né? Sim. Ter consciência de que tá difícil para todo mundo. Né? A veterinária tá difícil, né? Sim, tá. Não sei se só eu que tenho essa percepção. Não, a gente tem conversado bastante aqui sobre isso, né? A veterinária tá difícil para tudo. E começa nos cursos mesmo, né? Falta de preparação, falta de prática. É um extensivo da faculdade já para uma especialidade, né? Essas famosas especialidades. Então, o veterinário não cria nenhuma clínica, né? Não se forma como um bom clínico, já tá ali distribuindo cartãozinho de especialidade, né? Você é muito educada. Eu costumo dizer assim, a faculdade finge que forma, o aluno finge que paga, o professor finge que recebe. Aí ele se forma, aí ele se matricula numa pós-graduação que é um final de semana por mês, que finge que ensina mais um pouquinho, ele finge que aprende e ele finge que ele se sente capaz. E aí o resultado disso é uma catástrofe. Né? É realmente um profissional que não sabe trabalhar, que não tem... ele não tem traquejo, não tem o conhecimento do que ele está enfrentando. E a isso a gente dá um nome, né, na psicologia, que se chama efeito Dunning-Kruger. Quanto menos a gente sabe de um assunto, mais a gente se sente confiante sobre ele, porque você não conhece o universo de possibilidades. Então você está ali na graduação, aí você tem um professor que fala para você, ô bobão, vem cá, você está achando que operar, fazer cirurgia é tirar os ovários e o útero? Olha essa tira de hemogaso aqui. Ah, professor, isso eu não sei. Falei, então, você precisa saber isso aqui, né? Como é que funciona a dinâmica dos ácidos e das bases no sangue, você precisa saber isso aqui. Aí o cara se sente frustrado. Por quê? Porque o professor abriu a porta, ampliou o horizonte, criou-se um buraco negro do desconhecimento. O buraco negro do desconhecimento é o freio da ignorância. Então, enquanto a gente tem professores que não abrem a porta, e não abrem a porta por reserva de mercado, porque não é interessante ensinar tudo, porque ele precisa te segurar para especialização 2, 3, 4, 5, 6 e o adendo da não sei o quê. E aí a gente chega num ponto que a gente tem ultra especialistas que nem veterinários são. Assim, e com aberrações, né? O cachorro de uma amiga minha com um trombo na veia esplênica. 22 de VG e 20 mil plaquetas. A hematologista prescreve anticoagulante, porque tem um trombo na veia esplênica. Aí eu não aguentei, né? Aí eu falei, ô fofinha, explica pro tio. Sorta o trombo. Sortou o trombo. Sortou da veia esplênica. Pra onde ele vai? Ela, tá bom. Tá lá na veia esplênica. Soltou da veia esplênica. Ele bate onde? Ah, não sei. Falei, mas se você tá prescrevendo anticoagulante é porque você tá preocupado com a soltura do trombo. Tô certo, doutor? Porque isquemia, né? Não dá, não é um trombo arterial. É um trombo venoso. Certo? Concorda comigo? Não? Concordo. Aí ele soltou. Cai no sistema porta. O sistema porta passa onde? No fígado. Então um cachorro de 6 anos, né? Um fígado lindo, bonito, vai fazer... A veia esplênica ela tem 5 milímetros, o trombinho tinha 3 centímetros. Vai fazer uma areazinha ali de obstrução, regenera. E ela prescreveu anticoagulante pro paciente que tinha 20 mil plaquetas. Ou seja, eu quero enfiar a cabeça na privada, velho. Hematologista. Aí perguntou, o que você é, Chico? Eu falo, eu não sou nada, eu sou veterinário. É o que eu sou. É assim. complicado. Ultra especialista, sem ser médico veterinário antes. Exatamente. Já peguei casos parecidos também, assim.
E a gente tem que se impor e intervir, porque se deixar, vai rolando a história. E se você não chega... Gente, peraí, isso aqui não tá dando certo. Uma vez eu peguei um caso de um cachorrinho, cheguei de noite na internação, tava tendo convulsão. O cachorro tendo convulsão. E tinha feito um ultrassom, tipo, no mesmo dia, assim, no período da tarde, mostrando que tava com a vesícula biliar obstruída. Os PITs, de 1,5 kg. 11 anos. E aí, tinha falado, a clínica falou com a neurologista falou o seguinte, não, marca a consulta comigo na quarta-feira da semana que vem. Tipo, será terça. Ela ia esperar a quarta da outra semana. Aí eu cheguei e falei, não, gente, isso aqui, ele tá com a vesícula biliar obstruída. É cirurgia de emergência. Tem que operar hoje, no máximo amanhã de manhã. E mobilizei a equipe e fizemos a cirurgia. Tipo assim, não tem condição de um paciente desse esperar uma semana, 10 dias para poder passar em consulta com a neurologista. Eu falei, vai para casa do cacete da neurologista, a gente vai operar esse cachorro hoje. Ô, Léo, esses casos, eles são caricaturas, né? A gente tem, sei lá, numa cidade como São Paulo, sei lá, quantos habitantes tem? 18 milhões hoje? Sei lá, você deve ter 5 milhões de atendimentos ao dia, né? Nós estamos trazendo caricaturas, né? Pontos da curva de Gauss para mostrar uma falha na estrutura da formação do médico veterinário no Brasil hoje. Então, a gente vem dos últimos 20 anos, abertura indiscriminada de cursos, e não tem como você formar professor de verdade, né, para ministrar aula para toda essa galera. Esses cursos, né? Então, assim, o problema não é o coitado do aluno que pagou, foi lá, fez o curso, se matriculou depois na pós de final de semana lá e tá ralando para pagar a pós. Né? O problema é a estrutura de formação, né? Eu tenho a chave, ou eu tenho a ideia de como resolver o problema? Não. Mas o que eu posso fazer é o que eu fiz. Ganhando um salário que chega a ser ofensivo, e é ofensivo para quem, né, fez uma carreira acadêmica. Eu voltei para os bancos da academia e estou lá, segunda e terça-feira, me expondo e tentando fazer a galera, pelo menos, desenvolver senso crítico, né? Eu tenho medo dos exemplos que eu uso, eu fico pensando assim, se eu não vou magoar pessoas, né? Porque eu conheço muita gente, né? Mas, enfim, há algumas terapias complementares, alternativas, né? Sem qualquer delineamento clínico experimental, né? Que são, né, tratadas hoje como regras, né? Para algumas coisas, enfim. Eu acho que é isso. A gente sobe o sarrafo, fazendo bem feito o que a gente faz, e tem que perder um pouco esse pudor de chegar pro coleguinha e falar, ó, teu caminho não tá legal. Não tá legal, né? Vem cá, dá uma olhada aqui. E o único jeito da gente fazer isso sem ser arrogante é não se usar como exemplo, né? Porque se você se coloca como exemplo, aquilo vira arrogância. Então é uma questão de você mostrar que existe um outro caminho. Então, às vezes o aluno vem para mim e fala assim, professor, eu estou fazendo estágio com fulano, e lá o fulano fenestra um disco à frente, outro disco atrás. O senhor fenestra também? Eu falo, vem cá, filho, vamos ler o que a literatura boa diz. Primeiro, quem é a literatura boa? Aí os alunos já ficam meio desanimados, porque o cara queria uma resposta curta e eu não sei fazer. Eu falo, ó, vamos fazer. Você vai fazer ele ler, vamos fazer isso junto, né? Vamos fazer. Ontem um deles falou assim, professor, tudo o senhor vai fazer isso? Tudo o senhor vai fazer a gente ler? Eu falei, tudo. Sim, começa aí, né? Começa por aí. E vai ler a vida inteira. A informação mudou, né? A forma como a gente obtém informação mudou, né? E eu não sei o que fazer com isso, assim. Eu realmente, Francisco, aos 50 anos, eu não consigo entender o que eu vou fazer daqui para frente com a forma como as pessoas obtêm informação. Eu vi um artigo sobre inteligência artificial que ela está se retroalimentando já, né? Eu já vi isso aí. Olha que legal que é. Então, o tio Chico Caipira aqui orienta essa bela senhorita num TCC. Só que eu ganho mal pra cacete. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas. Ela acaba o TCC dela, eu dou uma batidinha de zóio, falo,
entrega lá, vamos fazer. Chega no dia da defesa, é tudo um teatro hoje em dia, né? Aí acaba a defesa dela, o TCC dela vai para a plataforma da instituição que ela fez a pós-graduação. Eu não corrigi o TCC, porque eu ganho mal e o serviço foi porco. E ela fez na inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, e eu não vou citar qual delas, ela cria referência. E eu já vi ela criar referência. Porque eu pergunto coisa, ela manda o artigo, eu vou lá na base de dados e eu não acho o artigo. Ela inventou o artigo. Gente, não pode, né? Mas ela faz isso. Essa mesmo que você está pensando. Ela faz isso. E aí esse TCC vai servir de informação De base para os próximos. para os próximos. É. Mas foi ela que inventou. Então, ela está num ciclo de retroalimentação de várias coisas. Tem coisa mais matemática, Léo, que um eletrocardiograma? É contar quadradinho. E ela erra 80% dos diagnósticos. É contar quadradinho. Eletrocardiograma são quadradinhos. E ela erra 80% dos diagnósticos. Ela inventa infarto agudo do miocárdio em eletro que não tem infarto agudo do miocárdio. E os nossos veterinários formados pegam exames, jogam o PDF lá e pedem uma lista de diagnóstico diferencial. E aí trata com um anticoagulante o paciente com 20 mil plaquetas porque tem um trombo na veia esplênica. Cara, é assustador. É bizarro, cara. Eu gravei um vídeo pro TikTok um dia desse. Eu tenho o meu filho do meio mexe com esses trem de editar. Ele é todo jovem, que editar vídeo. Meu filho faz esses trem, tá? E faz bem, é talentosíssimo. E eu gravei um vídeo que era o maior segredo da medicina veterinária. Deu umas trocentas visualizações. Eu falei para vocês, eu falei no vídeo, eu vou ensinar vocês a serem os melhores médicos veterinários do mundo. Eu vou ensinar uma fórmula mágica. E realmente é uma fórmula mágica. Primeiro passo da fórmula mágica, resenha. Seguido de queixa principal, anamnese, exame físico, ausculta, inspeção. Depois que você acabar essa fase, você cria possibilidades de exames complementares, que só podem complementar suspeitas clínicas pré-existentes. A partir dos seus exames complementares, você institui uma terapia. Estabelece um prognóstico e espera vir o retorno. É assim. É mágico isso. Se você fizer isso todas as vezes, Exatamente. escreve um papelzinho. Diagnósticos diferenciais. As pessoas esqueceram como faz diagnóstico diferencial. Sim. Nem exame físico, né? Estão direito. Quero falar um tema um pouco polêmico. Vou começar a tacar fogo aqui no Chico. Queria falar de castração. Polêmico. Porque eu quero falar a sua opinião sobre castração. E aí você diz esterilização, né? Retirada das gônadas. Isso. Masculinas e femininas. Na verdade, eu não me permito. Porque eu não me teve permito. Uma atualização no consenso, né? Eu não me permito mais emitir opinião, porque opinião ela é muito cheia de viés. Então eu posso falar do que tem nos trabalhos atualizados, do que tem mais recente assim. Primeiro que eu não sou contra a esterilização. Esse talvez seja o ponto mais impactante para as pessoas que me perguntam. E por que eu não sou contra? Porque, para mim, a única indicação que existe... Única não, mas a principal indicação da esterilização é controle populacional. Porque o pet, ele só se justifica existir dentro da relação com um ser humano. Se ele saiu dessa relação com o ser humano, ele deixa de ser um pet, ele é um cão errante, ele é um cão que vai ser atropelado, que vai, né, que vai morder um outro cão na rua, ou que vai ser transmissor, vetor de doença. Então, assim, não pode ter cão errante, não pode ter gato errante. A gente tem que ter controle populacional. Então, para controle populacional, ok. Esquecemos o controle populacional, vamos falar de saúde animal. Você retirar os hormônios sexuais, que tem papel fundamental no desenvolvimento de todos os tecidos, não só tecidos reprodutores, né? Então, você pega fêmeas
castradas têm maior incidência de ruptura de ligamento cruzado, porque elas têm mais obesidade, porque têm maior expressão de leptina, tem fragilidade de colágeno, tem mais doenças endócrinas. Então, assim, você tirar os hormônios sexuais não é promover saúde, é remover saúde. E quanto a isso, não há dúvida, porque estão aí todas as publicações mostrando. Macho e fêmea. Macho e fêmea. Existe, sim, uma relação direta de algumas doenças com a presença dos hormônios sexuais. Mas é óbvio, se nós somos seres viventes, reproduzentes, em algum momento, vivendo muito tempo, a presença desses hormônios também participará dos fatores predisponentes de algumas doenças. Então, sim, alguns tumores mamários são estrógeno dependentes. E aí, sim, a retirada do estrógeno pode participar do processo terapêutico. Mas aí é uma questão de identificação. Esse paciente necessita ser esterilizado. A cadela desenvolveu uma afecção ovariana, precisa retirar o ovário. Uma afecção uterina, precisa tirar. Tudo bem. Agora, usar isso como a muleta, né? Como um discurso de dizer, olha, castrar é um ato de amor, velho, pra mim não dá. Não dá. Problema. Se você tira hoje as cirurgias eletivas de esterilização da rotina do mercado veterinário, você está tirando 60% do faturamento das clínicas veterinárias pequenas e médias. Das suas anestesias. Sim. Não, eu tô contra mim. Eu tô contra meu próprio trabalho, que é o que eu mais faço. Na verdade é essa. Mas assim, o que eu acho assim, que a gente tem que levar em consideração desse controle populacional que você falou, e isso é óbvio, é que nós temos, primeiro que a sociedade que a gente vive aqui no Brasil, de pessoas irresponsáveis. E a gente pega isso dia após dia com muitos... Sempre você tem notícia de gente que o cachorro soltou, o cachorro mordeu, o cara tem pitbull e anda solto na rua. Então, por ter essa população irresponsável, a minha opinião, eu ainda acho que vale a pena você submeter esses animais à castração. A não ser que você tenha um proprietário realmente muito lúcido e muito consciente. Como eu acho que na maioria não é como eu gosto, na minha visão, como eu gostaria que fossem, eu acho que a castração ainda é muito importante. Não, o nosso discurso está idêntico. Né? Assim, então, eu separo em 2 pacotes. Controle populacional, tudo bem, ok, tem que fazer. Né? Nós não estamos trabalhando com crianças do jardim da infância. Né? O animal ele tem um papel na sociedade e tem um papel fora da sociedade, né? Assim, quando ele está solto, ou nas populações carentes, né? Então, assim, tudo bem fazer, mas o discurso que para mim às vezes é equivocado. Castrar não é um ato de amor para o animal. Castrar é um ato de manejo. Tem que fazer para o melhor manejo ali, porque... Você vai falar assim para mim, ainda se castram, sei lá, em algumas fases do ciclo da produção de bovinos, castram-se as fêmeas para elas engordarem mais e ir para abate. Ok, faz parte do ciclo de produção da carne. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com a embora eu não faça, né? Porque ninguém me chama pra castrar uma cadela. Chama pra fazer bruxa, né? Eu não faço uma castração faz 300 anos, né? Eu queria fazer, mas não faço. Mas, assim, não há embasamento científico de que a castração traga mais benefícios do que malefícios do ponto de vista da saúde animal. Daquele paciente, sim. É isso. Agora, nós não moramos num país sério, né, Léo? É isso que eu tô falando. Exatamente. Nós moramos num país em que as pessoas não têm qualquer capacidade de entender nada, né? E aí já vou pular pro próximo assunto que são dos meus hobbies aí, né? As pessoas se impactam com os meus hobbies, né? Tudo isso de eu fazer pesca submarina, de eu caçar javali, tudo isso começa muito, muito primitivo na minha vida. Eu tava lendo um autor chamado Henry David Thoreau. O livro chama-se Walden, Uma Vida no Lago. Esse cara se afasta 2 anos. Isso acontece na Inglaterra, nos anos de 1860, mais ou menos. Ele se afasta 2 anos e vai viver num lago. E
para ver como seria a experiência mesmo dele, né, só viver da cabana, do plantar, do trocar, do colher, do coletar, do caçar. E num ponto do livro, isso passa meio desapercebido, assim, porque eu já conversei com várias pessoas que a vida mudou por causa desse livro, e esse livro muda a vida das pessoas. Porque você deixa de... Eu hoje sou 90% minimalista, assim, eu tenho muito pouca coisa, vivo de forma... Você me conhece, né? Vivo de forma simples, né? Viajo de bicicleta, né? Que é parte... História legal também. E tem uma parte do livro que ele fala, só deveria ter o direito de comer um animal quem teve a experiência de matar. Por quê? Porque matar não é gostoso. Não é um prazer você tá ali, né? Você toma chuva, igual, eu faço pesca submarina, desce 16 metros de profundidade de apneia, com risco de morrer, o peixe não encosta, você faz 300 imersões no dia para matar 10 peixes. Os caras falam pesca predatória, sabe? As coisas assim, né? Porque vê um vídeo na internet do peixe encostando e se acertando a seta nele. Então, assim, não é uma coisa gostosa. Então, atribui mais valor ao que você está fazendo. O cara se mete no meio do mato, corre atrás de um porco que faz 200 quilos, pode matar ele, para tirar um filé mignon ali de um lado, outro filé mignon do outro. O que é injusto na minha cabeça é assim, a galera quer só o filé mignon. O que faz com o resto do boi? O que faz com o resto do porco? Se todo mundo quiser comer só filé mignon. Então, eu fiquei desde muito cedo com essa frase na cabeça. Só tem direito de comer quem tem coragem de matar, né? Quem passa pelo exercício do abate, da limpeza, ou você é uma fêmea da espécie que se une a alguém que tem coragem de matar, de abater, né? Esse é o ciclo da humanidade ali, do natural, né? E aí nós estamos diante de um mundo em que as pessoas olham e falam assim, ai, mas que crueldade com o javali. Tadinho do javali. Tem essa turma aí. Eu não vou entrar em dados de biologia, porque eu não sou biólogo e eu não estudo esse assunto há muito tempo. Mas só grosseiramente, o javali que a gente tem no Brasil, por cariotipagem, ele não é puro. Ele já é misturado com o nosso sus escrofa, aí, o suíno, o nosso porco doméstico. Então, o javali cruzou com o porco doméstico e ganhou do porco doméstico a prolificidade da porca doméstica. Então, em vez de ter lá 3, 4 filhotes ao ano, ele vai para 7, 8 filhotes ao ano, quando ele se mistura com a porca doméstica. Uma média de 2 partos ao ano são 20 filhotes ao ano. Ele não é o javali puro que estava lá na Europa. Na Europa, nós temos lá 4 meses de neve, pouco alimento, tem a taxa de cria é diferente por causa do inverno, da neve, da quantidade de luz. Aí encontra um país, clima tropical o ano inteiro, disponibilidade de alimento, sem predador natural, Não tem predador. sem pressão de caça, porque na Europa ainda existe a pressão da caça, e com uma mídia que compra a ideia do tadinho do porquinho. Você entendeu? Então, assim... E a gente tá falando de um animal que compete, no mínimo, sem falar dos outros desastres ambientais, se a gente pegar uma área lá, uma área X, vamos pegar uma área pequena, 50 mil metros quadrados de área preservada. Ali vai ter um tantinho de macaco, um tantinho de paca, um tantinho de cutia, um tantinho de preá, um tantinho de cateto, uma onça e o javali. Se o javali crescer um pouquinho, a onça já não pega. No mínimo, ele está competindo por espaço com as nossas espécies nativas. Só que enquanto a gente está nessa discussãozinha besta aqui, né, de Luísa Mel e não sei o quê, e tadinho do javali e não sei o quê, eu que tô falando, tá, gente? Então, tá tudo bem. Ai, vamos... A gente concorda. Vamos levar os porquinhos para casa, vamos esterilizar eles, fazer vasectomia neles. Enfim, enquanto a gente tá nessa discussão, nasceu de novo. Tá nascendo. Agora nasceu de novo. E nasceu outro. E nasceu. E nasceu. E nasceu. E nasceu. E nasceu. A mesma coisa se aplica para as espécies exóticas dentro da água, que é o que eu mais faço hoje, né? O javali eu até estou afastado, mas mergulhar eu mergulho, final de semana sim, final de semana não. A gente tem período de defeso, piracema, para espécies exóticas.
Você imagina isso, ó. Saiu um predador de topo de cadeia, que é o tucunaré, lá da bacia do Rio Amazonas e do Araguaia, e foi introduzido na bacia do Rio Paraná. Rio Grande, Paranaíba, Paraná, que deságua lá no Rio Paraguai, lá embaixo. Esse peixe foi introduzido pela CESP, que era a Companhia Energética do Estado de São Paulo, para controlar alevinos de outro peixe, porque ele comeu. Só que ele é um predador de topo de cadeia, então não tem mais nada nas águas. Ele cresce pra caramba. Come tudo. Tudo. E aí aparece um idiota de um deputado, eu vou falar o nome porque eu posso, Baleia Rossi, que ele quer proibir a pesca do tucunaré. Porque é o peixe esportivo, porque é o peixe que leva o turista para a beira do rio. Ou seja, não importa a saúde do ecossistema. As nossas futuras gerações, não tem problema. O importante é ele poder subir num barco Bass Pro, plataformado, com uma sapatilha de borracha, blusinha UV, e falar, eu amo a natureza, e solta o peixinho depois, assim. Ah, velho, pra mim não dá. Eu tenho vontade de enfiar as duas mãos na boca e rasgar. Com o peixe-leão, né, do mar, né? É parecido com o peixe-leão do mar também, que virou uma praga. Sabe o peixe-leão? Que tem... Exatamente. A mesma proporção. Ele também é um carnívoro, só mata que o peixe-leão ainda não tem ninguém protegendo, né? Não. O tucunaré tem gente protegendo. Mas é uma praga também. Agora, proteger o tucunaré dentro da bacia de onde ele é originário, não. Aí, os caras são tão inteligentes, sabe o que eles fizeram? Agora eles soltaram o predador do tucunaré aqui. O pirarucu. Pô, resolveu o problema. Ficou ótimo. Agora a gente não só tem problema com o tucunaré, como a gente tem um peixe que chega a pesar 300 quilos. Que é gigantesco. E que come toneladas de pescado todos os dias. É isso. Esse é o Brasil. Brasil. E qual que é... E quantos especialistas... porque eu sou um Zé Ruela falando aqui, né? Eu sou um apaixonado pelo assunto, mas eu não sou um profundo estudioso. Eu estou falando a casca do assunto. Existem N mil publicações, existem pessoas mega especialistas no impacto do javali no meio ambiente, no impacto das espécies exóticas no meio ambiente, que estudam isso. E elas sequer são ouvidas. Quem decide é o deputado que não tem a menor noção do que está acontecendo. Que decide porque ele gosta de pesca esportiva. E quem decide é a Luísa Mel, porque é bonita e porque tem voz na mídia. Porque teve um programa e não sei o quê. Então, assim, o nosso país não é sério, Léo. De verdade, assim, eu fico... E vamos falar uma coisa mais light agora, antes da gente caminhar pro final. Essas travessias que você faz de bike, conta um pouquinho como é que é. Cara, você anda aqui. Tudo começou... 300, 400 quilômetros, como é que é essa história aí? Tudo começou quando eu ainda tinha um hospital veterinário em Botucatu, eu morava num condomínio fechado e eu ia de bike todos os dias pro hospital. Então eu dava um trajeto de 14 quilômetros. Cara, eu tô falando numa época que ainda não tinha Instagram, tá? Porque agora virou moda, você vê a galera na ciclovia, todo mundo usa bike na cidade. Graças a Deus, essa é uma moda legal. Mas naquela época não tinha isso. E eu comecei a pesquisar fóruns de discussão sobre mobilidade com bicicleta, porque no fundo eu queria comprar uma bolsa para eu carregar minha roupa, para eu não ter que levar a mochila na bicicleta. Quando eu caí nesse algoritmo do equipamento de transporte na bicicleta, começaram a aparecer vídeos para mim de pessoas que já viajavam de bicicleta. E aí a gente tem referências mundiais no assunto, né? Tem a Rafaela e o Olinto, que são de Bocaina. O Olinto fez uma viagem pela Patagônia na década de 80. Então, assim, a gente tem... o Brasil é um celeiro de cicloviajantes, né? E na época apareceu para mim um casal de Santa Catarina que estava fazendo o trecho entre... eles punham um vlog diário no YouTube e eles estavam fazendo de Porto Alegre a Buenos Aires de bicicleta. Nossa. Fizeram a costa eles fizeram a costa do Rio Grande do Sul, ali, Praia do Cassino, desceram pelo Arroio Chuí, Forte de Santa Teresa. O casal, Aí fizeram toda a costa do Uruguai até chegar em Colônia Sacramento e uma balsa para Buenos Aires. E eu escrevi esse trajeto num caderno. E aí veio meu divórcio,
né, 7 anos atrás, veio o divórcio, eu tive que vender o hospital, e aí fui reorganizando minha vida, e começou o processo do meu emagrecimento. Você lembra que eu era mais fortinho, né? E aí comecei a emagrecer, pedalar bastante, comecei a pedalar longas distâncias, e falei, não, agora eu vou fazer uma viagem. Na semana roxa da pandemia, teve uma semana roxa na pandemia, acho que foi 2022, eu resolvi sair de Botucatu pedalando e ir até a fronteira com Mato Grosso, em Santa Fé do Sul. Quantos quilômetros? 600, o trajeto que eu fiz deu uns 680 quilômetros, mais ou menos. Se for parava, né? Assim, dormia. Ah, sim, acampando, na beira da pista, igual andarilho. Posto de gasolina, prainha. Você e você. Eu e Deus. E aí, eu me apaixonei, porque eu sempre gostei da história do camping. Por ser moleque de sítio, eu já saía pra pescar num dia, voltava aí 2, 3. Só com uma lona, um pedaço de corda, um facão na cintura, e era isso que eu fazia. E essa história de misturar o camping com a bike, putz, pra mim casou. E aí, fiz a primeira viagem de bike, eu já voltei diferente, assim, tipo, eu não quero mais nada. Mas eu já tava divorciado, era mais fácil, né? Não quero mais nada, comecei a vender tudo. Hoje eu não tenho nada mais, né? Não tenho casa, não tenho... Eu tenho carro, que é onde eu passo 90% do meu tempo, eu tenho um carro bom, eu tenho minhas bicicletas e o barco que eu uso pra pescar. Moro de aluguel, não tenho casa, não vou comprar terreno, não quero ter terreno, não quero ter nada, Léo. Nada. Tenho pouca roupa, uma televisão, uma cama. É assim que eu vivo hoje. Eu tenho muito material cirúrgico. Que você comprou desde quando era estudante. Mas eu tenho muito material cirúrgico. E agora eu comprei continua investindo, né? E agora eu comprei todo o equipamento de videocirurgia. Uma cara. Meus filhos não vão ver isso, graças a Deus. E aí, entrei pra essa vibe do minimalismo. E eu falei, eu quero fazer Porto Alegre a Buenos Aires de bike. Não sabia se eu ia conseguir ou não. E aí fui planejando. Quando foi... Que ano nós estamos? 26, né? 26. Quando foi maio de 24, eu falei, eu vou pra Buenos Aires. E aí, planejei a viagem, comprei uma passagem aérea, peguei um avião em São Paulo, bicicleta empacotada, desmontada na caixa, pouso em Porto Alegre debaixo de chuva. Foi a enchente de Porto Alegre. Caraca. O meu avião foi o último a pousar no aeroporto de Porto Alegre. Eu já montei a bicicleta ali no saguão do aeroporto, botando as coisas nos alforjes, dobrando tudo, saco estanque para não molhar, e chuva. E chuva. E aí eu saí, quando eu saí de Porto Alegre já estava debaixo d'água. Aí eu arrumei uma carona, o cara falou para mim, o senhor não vai conseguir sair pedalando de Porto Alegre, eu tô indo para Pelotas. Eu falei, putz, mas vai me tirar o litoral do Rio Grande do Sul, né? Mas no meio daquela tragédia toda, Não tinha como. E aí a família desesperada já, né, cara? Meus filhos, pai, volta, você tá louco, o que você tá fazendo aí? Eu falei, não tem como voltar, o aeroporto tá pra metade de água. Não vai voltar ninguém, né? Só consigo voltar agora de Montevidéu. E aí eu falei, pelo menos até Montevidéu eu vou. E aí saí de carona até Pelotas, dormi uma noite em Pelotas, mas chuva, cara. Chuva que não tinha jeito. Eu falei, como é que eu vou pedalar, cara? E aí saí pedalando mesmo, eu saí de Pelotas, aí pedalei Pelotas, Praia da Capilha, acampei na Capilha, aí saí segunda noite Santa Vitória do Palmar, Chuí, aí entrei no Uruguai, aí a viagem virou um sonho, né? Porque daí eu fui acampando nas praias, aí fiz Punta del Diablo, Cabo Polônio, La Coronídia, fiz todo o litoral do Uruguai, cheguei pedalando em Montevidéu. Fiquei uns 4 dias em Montevidéu, tava maravilhoso, azul, frio, eu amo frio, né? E aí pedalei até Colônia do Sacramento, peguei um ferryboat, fui até a Argentina, fiquei 2 dias lá e voltei de avião. Que maravilha, hein? Mas fura pneu, como é que... É isso que eu ia falar. Ó, as 2 viagens grandes que eu fiz, essa até Santa Fé do Sul e a de Buenos Aires, eu tive 3 pneus furados. Você leva tudo já no... Levo tudo. Nunca tive bike quebrada. Pra não dizer que não quebrou, na viagem do Uruguai eu perdi o freio dianteiro. Mas eu pedalo num ritmo mais devagar também. Então eu saio com 60 quilos de peso. A foca que vos fala pesa 90. Mais 60? Mais 60. Você imagina, minha bicicleta de viajar é de 1992, é de ferro. Eu não aguento o peso. Tem alumínio, não tem muita marcha, Mas a cabana também, você leva... Eu uso uma barraca de alpinismo. O meu equipamento de camping é ultra especializado. Eu uso o equipamento que o pessoal faz Everest.
É alumínio aeronáutico, porque é uma barraca boa, aguenta vento, chuva, e ela pesa 1,5 kg. O saco de dormir pesa 500 gramas, meu colchãozinho pesa... Profissional mesmo. Tá. O material de camping é o único que eu não economizo, porque dormir no relento... Eu dormi no litoral do Uruguai, assim, temperatura externa, 5 graus. Mas chuva, né? A gente tá acostumado com o nosso frio aqui seco, né? Lá 5 graus de chuva, tudo fica úmido, né? Fica úmido até atrás da orelha. Mas é muito conhecimento também, né? As pessoas, muita ajuda. Então, eu conheci troca boa. Eu ia dormir no Forte Santa Teresa, que é um forte militar, mas eu cheguei cedo, porque tem isso também da bike, né? Você planejou de pedalar 60 km no dia. Putz, aí teve um dia que eu peguei vento de popa, a bicicleta ia sozinha, o vento empurrando. Imagina, as costas desse tamanho, parece meus filhos me chamam de Johnny o Bravo, né? As costas desse tamanho, vento empurrando. Eu cheguei no Forte Santa Teresa 9 horas da manhã. Eu falei, o que eu vou ficar fazendo o dia inteiro aqui? Olhando pro céu? Vou pedalar mais. Aí acabei chegando numa cidade, acho que é La Paloma. E aí eu fui na polícia primeiro, porque geralmente eu vou, polícia ou corpo de bombeiro, né? Posso acampar? Eu sou viajante, sou médico veterinário, mostro no Instagram e tal. O cara falou, pode. Mas, tem um cara aqui que ele tem uma pousada, tá fechada, porque era inverno no Uruguai. Tem um cara que tem uma pousada, ele e a família. E ele vai pro Brasil no inverno. Ele conhece um monte de brasileiro, porque você não bate um papo com ele. E eu fui, passei na frente da casa do cara e ele tava pondo um motorhome em cima de uma Hilux. Falei, você que é o Carlos? Tal? Não, sou eu mesmo. Falei, o cara da polícia lá me falou que você vai pro Brasil sempre e tal. Eu falei, vou, tal. Eu falei, posso acampar? Você tem um lugar aí, um gramado que eu possa montar, um banheiro que eu possa tomar um banho e tal? Eu falei, imagina, você vai ficar em casa aí, cara, não vai acampar não. Tira tuas coisas aí também. A gente vai pro Brasil todo ano e tal. Falei, pra onde você tá indo? Ele falou, amanhã eu parto pra Ilhabela. Eu falei, meu pai mora em Ilhabela. Ele falou, não acredito que seu pai mora em Ilhabela. Eu falei, e deu o telefone do meu pai. Esse cara já veio pro Brasil 2 vezes na minha casa já. Caramba. Irado! Experiência. E esse cara, no dia que eu vou embora da casa dele, ele me dá um papelzinho dobradinho assim e falou, só abre isso aqui a hora que você chegar lá em Punta del Este, porque daí eu ia fazer La Paloma, Punta del Este. Aí eu pensei, será que esse cara que eu sou maconheiro, né, velho? Porque viajante, né, cara? Mal sabia que eu nem sei o gosto de droga, nunca usei droga na vida, não sei o gosto, nem beber eu bebo. Aí ele falou assim pra mim, só abre lá, né? Aí eu abri, tava escrito em espanhol, né? Eu não entendi muito bem, tive que fazer uma tradução meio porca, mas ele escreveu assim, que a morte não nos encontre sentado no sofá com o controle remoto na mão, que a morte nos encontre numa cachoeira, numa praia ou numa estrada pedalando, boa viagem, vai com Deus, amigo Francisco, um negócio assim. Caramba! Então assim, é meio a ideia da minha vida hoje, né? Deveria ser todos, né? A hora que eu bati no chão, no acidente, na queda, foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, cara, não posso morrer. Eu ainda tenho tanta coisa pra fazer, bicho. Não posso morrer. Né? Passei tanta parte da minha vida só trabalhando, né, cara? Você me conhece, pô. 3 filhos, velho. Escola Waldorf, mano. 3 filhos, Escola Waldorf. Nossa. Vocês têm ideia quanto custa Escola Waldorf? É muita cirurgia, hein, doutor? É caro pra caramba. Não, e eu tive uma época que eu fechei contrato com mototáxi. Pra eles atropelar os cachorros. Eu ainda ensinava, tá do meio pra trás só. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Uma vez uma cliente ficou brava comigo. Eu falei, isso é brincadeira, viu, gente? Pelo amor de Deus. Só uma piadinha. Piadinha. Conta rapidinho essa queda aí pra gente. Do telhado? É. Gente, fechei as entradinhas lá do meu telhado, né? Eu tava com o carro carregado, eu tinha uma cirurgia em Osasco. Não, eu tinha uma cirurgia em Tapetininga. Tinha uma em Osasco também. Tinha uma em Osasco. Você me ligou pra cancelar a cirurgia, não foi isso? Tinha uma cirurgia em Tapetininga, outra em Osasco, e na sexta-feira eu gravava aqui com vocês. E aí na quarta-feira, eu com o carro carregado, fechei as entradinhas do beiral, porque as maritacas estavam fazendo ninho dentro do telhado da minha chácara lá. E aí, fechei, começou a anoitecer e eu tô escutando aquela anarquia de maritaca. Eu falei, putz, fechei um filhote lá dentro. Como é que eu vou, né? Embora eu tenha esse coração cristalizado de capricorniano, pensei, foi matar o bichinho de inanição. Deixa o bicho preso, sacanagem. Sacanagem, né, velho? E a mãe berrando lá de fora. E a mãe berrando, né? Aí eu fui no beiral, levantei o telhado, joguei o celular assim, a luz, o ninho tava mais no fundo. Aí eu fui pra comieira do telhado,
não dava altura mais ou menos, essa parte eu não contei no princípio, eu emendei um pedacinho de uma escada pra chegar lá. Mas a hora que eu tava subindo, eu já pensei assim comigo, isso não vai dar certo. Eu pensei assim, cara, mas eu acho que, eu acredito muito em Deus, né? Eu acho que a gente tem que passar as coisas mesmo. Você tava 6 metros de altura. Cara, no alto da comieira, assim. Aí, tirei uma telha, tirei outra, vi o ninho, só tinha um ovo meio sequinho lá, né? Falei, vou puxar o ovo. Debrucei, peguei a alcinha do óculos, assim, a escada soltou, eu segurei assim, cortei a mão na cara, bati a cabeça no negócio do ar-condicionado e desci. Não posso apagar. Não posso apagar, me arrastei pra dentro de casa, peguei a chave do carro, chega na UPA, o menino que tava fazendo o plantão, era o primeiro dia do plantão. Você mora sozinho, né? Eu moro sozinho, eu e Deus. Sozinho, chego na UPA, o cara falou, o senhor não pode estacionar. Eu falei, eu tô acidentado. Ele falou, não, então vamos. Aí o menino falou assim, me apresentei pro menino, falou, caí do telhado, sou professor de cirurgia veterinária, assim, esse foi o meu primeiro plantão. Calma, não sei o quê, vamos, não tem raio-x. Eu falei, não, pega o meu no carro lá. Tenho aí. Vamos resolver isso aí. Enfim, Eu usou assim, o seu aparelho pra fazer o registro. em si, e aí foi. E foram várias fraturas. Fraturei o pé, complicadíssimo. E aí tô aí. Que bom. Firme e forte. Firme e forte. Andando de bom, que bom. Muito bom. Graças a Cara, Deus. o primeiro prognóstico foi ruim, porque fraturas de calcanhar são muito complicadas. O calcanhar tem uma característica de ser um osso esponjoso que suporta toda a carga do nosso corpo. Então, quando ele fratura, geralmente ele é multifragmentado, né? E ele demora muito a consolidar. É diferente de outros ossos que quando você coloca a carga no osso, ele aumenta a velocidade de consolidação. O calcâneo é meio uma pedra pómez, assim, meio poroso. Então, Tem que ter ele mais. desmonta com muita facilidade. Cara, foi um período de teste, assim, pro homem que é acelerado. Aí veio o Chicão operando de cadeira... Cara, no carrinho, uma semana cadeira... depois eu tava operando. Saí do hospital, já tava indo na academia, eu arrumei uma carriolinha pra mim, eu apoiava o joelho, fui pra todos os lugares. E todo mundo querendo me entregar pro meu médico, né? Esse que foi o barato, né? Seu médico sabe? Não, ele autorizou. Não autorizou nada, coitado do Dr. Rômulo. Nem sabia, né? Imagina. E aí, um dia eu mandei um áudio pra ele, porque eu sou meio teimoso, né? Um pouquinho só. Eu falei, Rômulo, o que eu não posso fazer? Ele falou, Chico, carga axial. Pô, carga axial é não pisar. Então, dirigir eu posso. Aí entrei no Mercado Livre, comprei uma bota ortopédica. Eu tinha uma que era o RoboFoot que eu ficava. Comprei uma botinha ortopédica mais barata. Peguei uma serra circular e cortei a ponta da bota para ficar só a parte do calcanhar. Soldei um pedacinho de metal como se fosse uma muleta de Thomas. Então eu apoiava aquele pedacinho de metal, a ponta do pé descalça e eu dirigia. Meu carro é automático, eu dirigia. Tranquilo. Gente. Fui levar minha filha na casa do avô, encosto a caminhonete. Tchau, filha, Deus te abençoe, o papai te ama. Quem que tá descendo a rua? Meu médico. Falou pra mim, você tá dirigindo, bonitão? Eu falei... Mais ou menos. Como mais ou menos? Você tá sentado no piloto? Meu Deus Gente, do céu. que incrível. Doido. É isso, né? É isso. Essas histórias. Só perrengue. Que Só legal. Muito bom. Por falar em perrengue, a gente tem um quadro fixo, antes de encerrar, que a gente pede sempre pro convidado contar um perrengue, ou uma história emocionante, ou uma história engraçada, que te marcou esses anos aí. De veterinária... Esses anos... Essas poucas histórias que você tem aí, pra você selecionar bem pra gente. Eu tenho tantas, Léo, mas assim... O que eu posso trazer de legal, assim, que eu vivi, cara? Caso clínico? Se você quiser. Puta que, né? Acho que minha vida é tão cheia de arte que... Cara, tem uma história que me marcou muito, assim, que eu acho que faz parte da minha formação como cirurgião. Eu estava na residência, eu fiz residência em cirurgia de grandes, né? Eu comecei trabalhando com equinos e eu tive, assim, grandes professores, né? Professor Armen, professor Nicolete, professor Cal, Analisa. Analisa hoje é uma sumidade em célula-tronco no Brasil, no mundo. E chega um cavalo, eu estava como residente do atendimento, porque nós éramos em 3 residentes, né?
Um ficava no atendimento, outro ficava na cirurgia e o outro ficava de sobreaviso. Se chegasse mais paciente para atender, o cara atendia. Se chegasse mais paciente para cirurgia, entrava na outra sala de cirurgia. E eu estava de atendimento, então aquele caso virou meu. Era um cavalo, acho que que fazia CCE, concurso completo de equitação, da equipe olímpica. Então tinha vários veterinários aqui de São Paulo famosos, tinha seguro envolvido, porque ele tinha uma afecção de laringe. E o professor Armen, na época, tinha montado um centro de endoscopia funcional. Então punha o cavalo para galopar na esteira, com endoscópio na narina, e aí viu o funcionamento da laringe. Nem sei se isso ainda se faz hoje, se isso virou padrão ouro e tal. Mas eu acho que foi uma das primeiras esteiras no Brasil para fazer a endoscopia funcional. E o cavalo tinha como se fosse uma membrana, o ligamento arítico epiglótico, ele fechava a epiglote, assim. Então a epiglote trabalhava com força, assim, então fez epiglotite e tal. Era um caso bem complicado, assim. E eu falei pro professor Nicoletti na época, eu sempre fui meio MacGyver, assim, né? As novas gerações não sabem quem é o MacGyver, Não. né? Eu já ouvi falar. MacGyver era um personagem da televisão na década de 80 que com um palito de fósforo e um chiclete ele fazia uma bomba atômica, escapava de um quartel. Ele era o cara das saídas estratégicas. Eu sempre fui meio MacGyver. O nome técnico disso é bricolagem. Eu vim descobrir depois de muito pouco tempo, que é você fazer as coisas, você ser meio maker. Falei pro professor Nicoletti assim, professor, eu vou descer lá na manutenção, mas vamos fazer um ganchinho. Entra com o endoscópio por uma narina, pela outra narina com o ganchinho, a gente dá um piquezinho nesse ligamento, ele vai abrir e tal. Porque a gente tava pensando como é que cortava aquilo, como é que se acessa lá, né? Aí, não, vamos passar uma pinça por dentro do endoscópio, corta, mas não tinha pinça de tesoura, então ficou naquela história. Fui lá na manutenção, fiz o ganchinho, vai o cavalo para cirurgia, endoscópio numa narina, ganchinho na outra, tal, abriu o ligamento epiglote, trabalha todo mundo, lá. Aí eu olhei pra cara do professor Nicoletti e falei, professor, dá um pedacinho. Irmão, um pouquinho. Ele falou, não, tá bom. Eu falei, professor, tem... Falei, será? Aí eu fui lá e abri o palato mole do cavalo. Tem como reconstruir. E eu e ele olhamos, um olhou pra cara do outro, deu aquele frio na espinha assim, ele não falou nada, eu também não falei nada. E aí... Eu sempre cheguei cedo na faculdade, porque eu tinha que fazer os meus curativos antes de começar a rotina de atendimento. Eu tinha um golzinho Aro 83, naquele dia eu nem dormi, eu dormi. 4 horas da manhã eu entrei no golzinho, pau pra Botucatu. Cheguei lá no Botucatu, o professor Nicoletti tava na baia do cavalo, assim. Olhou pra mim e falou assim, olha lá o pedacinho. O cavalo tava de boca aberta, saía capim pela narina e pela boca. Falei, professor, e agora? Agora você leva lá na patologia, eutanasia o cavalo. Você... E falou pra mim, o ótimo é inimigo do bom. É isso. Aprendeu. Marcante. Aprendi da pior forma possível. Você sabe como é que a gente fazia eutanásia em cavalo naquela época, né? A gente molhava o paciente e ligava 2 eletrodos, né? 2 jacarés e ligava no Essa fase. Aí você fez. Sério ou não? E tem livro que é permitido, né? Fazer essa técnica. Eletrochoque. O cavalo morre instantaneamente, né? O choque elétrico pro cavalo é instantâneo. Enfim, histórias marcantes. E é isso. Chicão, Muito bom. deixar um espaço aqui para você dar um recado final, falar suas redes sociais, onde as pessoas te acham, teu Instagram, enfim. O espaço é teu, fica à vontade. Então lá, eu tenho um canal no YouTube que eu falo um pouquinho sobre cirurgia. Tá meio desativadão, né? Mas também tem coisas às vezes que surgem lá que não são só de cirurgia. Tem boas aulas, eu tirei várias aulas do meu curso e deixei disponíveis no YouTube gratuitamente. É Chico Pupo Cirurgia Veterinária. Hoje o meu foco profissional é graduação, né? Ou seja, eu gosto da formação e trabalho com cirurgias de alta complexidade, né? Tanto neuro, faço coluna, faço as ortopedias complexas que ninguém quer. Agora estou migrando para essa área de videocirurgia, então geralmente abdômen cranial, que ninguém quer fazer, aquelas próteses que ninguém quer fazer, lobo pulmonar que ninguém quer fazer, tudo que ninguém quer fazer acaba caindo na minha mão. Tem esse braço das cirurgias cardíacas, né, que você participa diretamente comigo praticamente em quase todas.
Meu Instagram é chico.pupo. E também eu sou meio low profile nisso, né? Tem dia que eu posto umas coisas boas, tem dia que eu posto casos interessantes. Eu não tenho uma preocupação com esse tipo de postagem. Eu acho que, assim, o grande recado para a classe veterinária cara, a gente divide o mundo hoje em 2 tipos de profissionais. Eu enxergo assim: o profissional que quer aparecer e tem o profissional que quer permanecer. Eu sou o cara que fiz uma carreira não para aparecer, eu fiz uma carreira para permanecer na vida das pessoas, ou seja, o quanto de mim tem em cada ex-aluno meu que você conheceu, em cada, né? Eu acho que é isso, assim, o meu esforço durante a vida toda não foi para aparecer, nunca fiz questão de estar dando palestra nos principais congressos, embora às vezes eu esteja, nunca fiz questão de participar de qualquer associação, mas eu sempre fiz questão de ser impactante na vida das pessoas que passam por mim, assim, eu acho que esse que é o meu legado. Com certeza você é. Assim, eu acho que esse que é o meu trabalho, assim, ser fiel aos meus princípios, e ver as pessoas que passaram por mim decolando. E tem até um fato muito curioso, um dos alunos que passou já na fase final dos meus cursos, assim, tá em Sorocaba hoje, ele é um grande cirurgião por vídeo, e eu tenho mandado mensagem para ele todo dia. Ele fala assim pra mim: Chicão, eu fico até meio constrangido de falar as coisas. Eu falei: cara, fala, porque nessa área você me passou muito. E eu preciso de você, né? Ou você vai me deixar pagar mico, né? Não posso pagar mico, cara, né? Eu preciso rapidinho acompanhar essa evolução. Então, acho que esse é o maior prazer que eu tenho na vida, é ver que pessoas que chegaram, às vezes, muito cru, hoje são potências, assim. Eu não fiz uma carreira para aparecer e eu não apareci mesmo. Eu fiz uma carreira para permanecer na vida das pessoas. Acho que essa que é a minha grande... Meu grande legado é esse. Chicão, bom. te adorou. Foi uma aula, né, galera? Foi uma aula. É isso. Foi uma aula. Imagina. A gente queria muito aqui, foi muito legal que você veio. A gente está muito agradecido. Então, Tô à pessoal, disposição sempre. acho que é isso. Assistam, continuem a curtir, compartilhar, né? E até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Até a gente. próxima. Tchau, Tei.